E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de Sociologia do CPEC Channel, que tem como tema Clássicos, uma questão de método. Estudar os clássicos da Sociologia é estudar os seus precursores, aqueles que iniciaram e consolidaram a Sociologia como uma ciência especializada, distinta de outras ciências e, consequentemente, geraram a sua profissionalização. Na formação de todas as ciências, existiu um período de profissionalização, na qual os conhecimentos de diversos intelectuais contribuíram para a formação de uma ciência especializada, em oposição ao conhecimento fragmentado, originado de intuições de filósofos, de pensadores. Na biologia aconteceu dessa forma, na física também, na química também. Ou seja, vários filósofos que tentavam compreender esses processos científicos, mais nas suas horas vagas, ajudaram a consolidar essas ciências. Porém, quando elas surgem como um processo científico maduro, construído e com mais rigor científico, elas surgem institucionalizadas dentro de universidades, dentro de institutos de pesquisa. Então, a biologia, na física e em diversos outros, o processo de consolidação ocorreu dessa maneira. Na sociologia não poderia ser diferente. Muitos intelectuais ajudaram a construir os pilares de fundação da ciência que estuda a sociedade. Dentre eles podemos citar Montesquieu, Auguste Comte, Herbert Marcuse, Gabriel Tarde, Émile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, Euclides da Cunha, no Brasil, é claro, e diversos outros, em diversos lugares do mundo. Brasil, Estados Unidos, Europa principalmente. Muitos deles eram especializados em outras áreas, como bacharéis em direito, jornalistas, etc. Mas a preocupação com a formação de conhecimento mais sistemático, mais rigoroso, foi fundamental para a consolidação dessa disciplina. Ou seja, eles estavam preocupados em construir uma análise da sociedade mais fundamentada e criteriosa do que o pensamento vago de livre pensadores da época. Os métodos que mais influenciaram as pesquisas sociológicas e fundamentaram o seu surgimento foram os criados por estes autores, Durkheim, Weber e Marx. Estes autores são conhecidos como os clássicos da sociologia, mas vale ressaltar que não são os únicos, como nós acabamos de ver. Porém, eles são os mais importantes por algumas questões, como, por exemplo, o rigor metodológico, a pesquisa empírica, aliada a uma riqueza de dados trabalhados. Terceiro, a comprovação de resultados. E, por último, o rigor analítico. Os clássicos, assim, influenciaram em diversos estudos posteriores, sobretudo na formação de linhas e correntes de pesquisa que têm certa influência nos trabalhos sociológicos até hoje. Os limites dos clássicos. Quais são os limites? Nós vimos até agora que eles são muito importantes e influenciaram no surgimento da sociologia enquanto uma ciência consolidada. Agora nós vamos ver os limites deles. O primeiro limite é o limite geográfico. Esses autores são europeus, em sua grande maioria, e suas pesquisas discorrem sobre esses processos e fenômenos que estavam acontecendo na Europa. Segundo limite, o limite temporal. Os clássicos eles estão entre o século XIX e o início do século XX. Então, sobre essa perspectiva histórica, nós temos ali uma consolidação do sistema capitalista na Europa, nós temos um processo grande de industrialização e grandes revoltas e revoluções que ocorreram no século XIX, culminando numa primeira grande guerra. Os clássicos, todos eles, principalmente esses três, eles estavam pensando nesses processos, nesses conflitos, nessa formação de uma sociedade moderna, de uma sociedade nova. E por último, o limite dos clássicos está com relação aos estudos limitados pelas transformações do capitalismo da época. Então, entender os clássicos é entender esse limite. Se nós pegarmos essas análises e tentarmos trazer para o Brasil ou para outros países, nós teremos certa dificuldade de observar as relações sociais, principalmente por quê? Porque nós vivemos em um outro tempo, com outras consolidações, com outros processos históricos, com outros processos
industriais, urbanos, etc., que geram profundas diferenças com o que foi visto na Europa no século XIX e no começo do século XX. Então, esses estudos são importantes para a consolidação da sociologia, porém a sociologia ela utiliza outras formas agora, atualmente, e outros métodos que ajudam a compreender a sociedade. Mas isso não significa que eles ficaram para trás. Por isso que eles são considerados clássicos. Eles ajudam a compreender diversos fenômenos, porque nós vivemos ainda numa sociedade industrial, porque essa sociedade industrial ela ainda traz conflitos que foram observados naquela época, traz processos de desigualdade que foram observados naquela época, e por isso o pensamento dos clássicos é muito importante. Então, para entender os clássicos é necessário iniciarmos algumas questões básicas, tá? Primeiro, nós estamos trabalhando com o método deles, como eles foram organizados e como que eles organizaram esses métodos e quais as implicações para a sociologia. Então vamos pensar primeiro nas questões ligadas ao método. Então todo conhecimento humano se dá pela relação entre o sujeito do conhecimento e o objeto de conhecimento. O sujeito do conhecimento e o objeto do conhecimento eles fazem parte da vida humana. Se nós pensarmos, o que é o sujeito do conhecimento? O sujeito do conhecimento é o ser, é aquele indivíduo que está observando os fenômenos à sua volta. Isso ocorre desde quando nós nascemos. Nós estamos todo momento observando coisas que estão à nossa volta. A mesa, a árvore, as pessoas, as relações que as pessoas estabelecem. Essa observação ela é fruto, ela gera um processo de conhecimento. Então, os seres humanos passam a vida toda aprendendo e decodificando o mundo à sua volta. Porém, nós fazemos isso na maioria das vezes sem método. O que é método, de fato? Método é um conjunto de critérios que fica no meio dessa relação entre sujeito e objeto. O sujeito e o objeto, eles estão dentro do processo de conhecimento. Os seres tentando entender os objetos que estão à sua volta, as coisas que estão à sua volta. E o método, ele está no meio desse processo, como um conjunto de critérios que são colocados para entender esse fenômeno. Então, dessa forma, nós temos essa relação. O ser humano, com uma série de critérios de observação, de catalogação, etc., ele se depara com os objetos, com os fenômenos, que pode ser desde a folhinha da árvore, até fenômenos físicos, até os elementos químicos. Então, então, para o conhecimento, o método ele está ligado a essa relação entre sujeito e objeto. Na sociologia, qual é o objeto da sociologia? O objeto da sociologia é a sociedade. Então, essa relação se dá entre o ser, o indivíduo, e a sociedade, que é o nosso objeto, que se dá na nossa tentativa de entender essa realidade que está na nossa frente. Assim como as folhas da árvore estão na nossa frente, assim como os objetos físicos e observáveis estão na nossa frente, as relações sociais também estão na nossa frente. Então elas são um objeto de observação. Então, aqui dessa relação deriva a compreensão metodológica que existe na sociologia. Os clássicos estavam preocupados em entender como as sociedades humanas se compõem e, mais especificamente, como a sociedade moderna, ou a sociedade capitalista, como queira, se constituiu. Quais as implicações desse fenômeno que era novo para eles. E também, por último, estavam preocupados com as mudanças, ou seja, como que as ações humanas provocam certas mudanças nas estruturas sociais. Essa relação entre indivíduos e sociedade é vista de diversas formas pelas metodologias clássicas, muitas vezes antagônicas entre si. Ou seja, esses autores observam o mesmo objeto, mas de maneira diferente. Porém, cabe ressaltar que são compreensões diferentes para o mesmo fenômeno e, por isso, podem ajudar a compreendê-lo melhor. Então, se nós observamos qualquer objeto, nós podemos ter essas compreensões diferentes. Se a gente observa, por exemplo, é a mesma coisa que observar esse objeto, o livro, um livro, vocês estão vendo esse livro.
eu estou vendo detalhes que vocês não estão vendo. Porém, vocês estão compreendendo e observando detalhes do livro que eu não estou vendo nessa relação, nesse processo de observação. Então, dessa forma, os clássicos eles estão posicionados para entender a sociedade. Vamos imaginar que esse livro aqui é a sociedade. Então, nós temos autores que podem ser, que compreendem a sociedade muitas vezes de maneira antagônica, ou seja, são opostos entre si. Mas eles estão observando o mesmo fenômeno, né, de diferentes perspectivas, observando desse lado que vocês estão vendo, ou desse lado. Então, dessa forma, a sociedade, como é um objeto de pesquisa muito complexo, e vocês podem perceber a sua complexidade pelo fato da sociedade não ser visível, das relações sociais não serem visíveis a ponto de ser colocadas dentro de um laboratório. Então, por ela ser muito complexa, os diferentes ângulos de observação do objeto facilitam na sua compreensão. E é importante, dessa forma, entender que esses métodos são geradores de outros métodos. Os métodos que foram construídos pelos clássicos, eles impulsionaram a sociologia. Hoje nós temos uma diversidade muito grande de análise da realidade social. Então, é necessário compreender que são visões diferentes, muitas vezes antagônicas, e que elas ajudam, no final, a compreender melhor esse objeto. Elas podem ser complementares também. Para muitos autores contemporâneos, os sociólogos clássicos foram complementares, como Florestan Fernandes, como Pierre Bourdieu, por exemplo. Eles começam a entender que existem relações dos clássicos que ajudam a entender a sociedade. Porém, dentro daqueles limites que nós acabamos de ver. Eles são limitados no tempo, no espaço, mas eles estão sempre presentes nas primeiras conclusões que eles chegaram, e por isso que a sociologia foi consolidada enquanto um processo científico, e ela está hoje consolidada nas instituições, nas universidades, ao redor do mundo inteiro. E, na maioria dos países, nós temos a pesquisa sociológica funcionando dentro dessas instituições e dentro dessas universidades. Nos próximos vídeos, mostrarei essa discussão metodológica para cada um dos autores. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Acompanhe também os vídeos dos outros professores. Muito obrigado por estar aqui nesse canal do CPEC, que é o CPEC Channel. Abraços e até o próximo vídeo.